Bem, pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo, a apresentação do conteúdo, né, para a gente poder desenvolver um bom currículo, fazer um currículo adequado e alcançar os nossos objetivos. E aqui a gente vai poder apresentar para vocês, né, currículo profissional, clareza, objetividade. Vamos falar um pouquinho sobre sinais de pontuação e sobre o portfólio profissional. No final, a gente apresenta as referências bibliográficas. Então, a gente começa falando, né, do que é um currículo, que é um dos instrumentos necessários na transição de carreira, e a gente coloca para vocês o que deve constar nesse currículo, né, que é o resultado das principais informações relativas à vida profissional de um currículo, de um indivíduo, mas, enfim, o que é fazer um currículo. E aqui eu trago um link, né, para vocês terem acesso, que é um canal de uma pessoa, vou colocar aqui, peraí, que vai trazer informações, né, para a gente Aqui é a Nani na prática. Veja só o que ela disse, né? Então a gente vai basicamente nos concentrarmos na parte dessa formatação simples e também de evitar determinados problemas relacionados à língua portuguesa. Ela traz a questão da gramática e da ortografia que interfere na clareza e na objetividade. Então a gente vai voltar aqui a alguns pontos relacionados à clareza e objetividade, né? E que pode interferir nesse processo, né? E aí a clareza e a objetividade, a gente vai voltar lá naquele exercício que a gente trabalhou, né? Que é do bilhete do Benedito Cujo para sua mãe, em que ele comete esse equívoco, né, na hora de escrever. Ele não escreve um texto, um bilhete claro e objetivo para sua mãe. E a gente percebe, a partir da análise dessa tirinha, que realmente o problema está relacionado a como ele escreve, né? Então, ele precisa organizar melhor essa escrita. Isso está muito relacionado aos problemas de clareza e objetividade. Então, o que é clareza? Clareza é uma qualidade do que é claro e inteligível, né? A clareza de uma frase, ela está muito relacionada ao que você quer passar para o seu interlocutor, qual é a informação. E essa informação passada de forma objetiva, de forma que o seu interlocutor, a pessoa ao qual você quer atingir, que você quer passar a informação, ela realmente entenda o que você quer. Então, a objetividade está relacionada a você apresentar as informações de um texto sem acréscimo de elementos que não estejam relacionados com o que deseja transmitir. Então, é você ir diretamente ao ponto, né? Você ir diretamente ao que você quer dizer. Então, quais são as características de um texto claro? Um vocabulário simples, que não quer dizer que você vai escrever errado ou de qualquer maneira, mas é simples. Palavras adequadas, você utilizar palavras que sejam adequadas ao contexto. Parágrafos curtos, não precisa de parágrafos longos. E evitar excesso de abstratos, ou seja, palavras soltas, palavras que não tenham significado efetivo para aquela pessoa. E as características da objetividade é a descrição direta, você vai descrever diretamente o que você quer. Valorização da imparcialidade, o que é ser imparcial? Né? É não colocar a sua opinião sobre aquela situação. É você ir direto ao ponto, colocar as características reais. Né? Você utilizar substantivos concretos, algo relacionado à realidade, né? Ao que realmente é o seu perfil,
né? Ah, almejo isso, assim, assim, assim. Não. O meu objetivo é ocupar uma vaga X, atuar na vaga X e o que eu tenho, o meu perfil é esse, as minhas características são essas. Eu tenho curso tal, eu estudei de tanto tempo a tanto tempo, eu atuei em determinadas empresas, fiz determinadas atividades, isso, né? Então, você concretamente vai escrever sobre isso. E você utilizar o sentido denotativo, o qual a gente já até conversou bastante, né? O sentido denotativo é o sentido de dicionário, o sentido real das palavras, né? E aí também a gente vai precisar conhecer um pouquinho sobre os sinais de pontuação, porque os sinais de pontuação, eles vão interferir diretamente no que a gente escreve. Por quê? Porque na fala, a expressão de entonação da língua falada, né, ela vai depender diretamente do que você escreveu. Por isso que é fundamental para você entender, né, a correta interpretação das ideias, você utilizar os sinais de pontuação de maneira adequada. E aí eu vou apresentar para vocês exemplos e explicações sobre a questão, né, sobre os pontos, né, mais utilizados, né, que eu separei aqui, né, o ponto, a vírgula, o dois pontos e o travessão. E aí a gente traz o quê? O ponto final, que a gente já conhece, é o nosso velho conhecido. Ele é empregado fundamentalmente para término de uma frase ou um período. E aí eu trago um exemplo. Ela saiu cedo do trabalho, uma vírgula, porque tem uma pausa, cansada de tantas discussões e precisando descansar. Pronto. Eu já dei aí a informação de que ela saiu cedo, né, de que ela está cansada e que ela precisa descansar. E aqui na segunda frase, entretanto, demorou a chegar a casa, pois foi surpreendida por uma forte chuva. E eu tenho aqui um outro ponto final para finalizar essa ideia. Então, tem uma primeira ideia finalizada, né, da questão do sair cedo, de estar cansada e precisar descansar. E no segundo, eu trago uma outra situação, que é a demora dela de chegar da casa, né, em função da forte chuva. Então, eu fecho essas duas situações, essas duas ideias com o ponto final, e ele é muito importante, né? Aqui eu trago a questão da vírgula, né? O que é a vírgula? Né? Que ela vai marcar a pausa de pequena duração, né? Ela vai indicar a ideia que fica em suspenso, à espera de que o período se complete. E eu trago para vocês um exemplo, né, que como se utiliza a vírgula. O coordenador do projeto solicitou que fosse entregue na terça-feira, mas só poderemos entregá-lo na quarta-feira. E aí, aqui a gente tem uma frase, né, que tem uma vírgula, né? O coordenador do projeto solicitou que ele fosse entregue, né? Ou geralmente, né, a gente consegue perceber que aqui que ele fosse entregue, que o projeto fosse entregue, né, na terça-feira, mas nós só poderemos entregá-lo na quarta. E aí a gente vê aqui, né, que essa vírgula, ela indicou, né, essa ideia em suspenso dessa situação. É claro que eu trago aqui uma questão geral sobre a utilização da vírgula, né? A vírgula tem regras gerais para o emprego da vírgula que a gente já estudou e a gente precisa voltar caso a gente tenha alguma dificuldade, mas eu posso trazer um material para vocês também depois sobre a questão da vírgula. Um outro sinal de pontuação muito importante, né, para quem vai fazer um currículo também, são os dois pontos. Né? Os dois pontos eles vão marcar a generalização, enfatizando o que vem depois, e são usados nos seguintes casos. Então, são os casos que são usados os dois pontos. Antes de uma citação, ele geralmente vem depois do verbo, ou expressão que signifique responder e sinônimos. E aqui eu trago um exemplo para vocês. O juiz declarou dois pontos. Observem que os dois pontos tá depois do verbo, conforme a gente colocou aqui, né? Aqui anteriormente. E aí tem uma citação. O que ele declarou? Né? O réu foi absolvido por unanimidade. E aí a gente tem a utilização, né, dos dois pontos para esclarecer, para responder, para trazer essa citação.
Aqui também temos uma outra situação de 2 pontos, que é antes de uma enumeração explicativa, você vai explicar algo e aí você tem utilização de 2 pontos. Eu trago um exemplo. Elas apresentavam as seguintes qualidades, né? Tá faltando um Szinho aqui, é qualidades: proatividade, facilidade de comunicação e capacidade de negociação. Então, eu tenho uma enumeração que reflete o quê? O resumo das qualidades: proatividade, facilidade de comunicação e capacidade de negociação. Olha a vírgula aqui. Tem também vírgula, a gente pode usar vírgula antes de uma explicação, de uma síntese ou consequência do que foi dito. Veja, mais um exemplo. Tenho 2 caminhos possíveis: abrir uma consultoria ou um estabelecimento comercial. Então, eu tenho uma vírgula aqui para mostrar o quê? Uma explicação, né? Uma síntese dos caminhos possíveis aqui nesse caso: abrir uma consultoria ou estabelecimento comercial. E um outro sinal de pontuação, né, é o travessão. A gente vai usar o travessão para separar um grupo de palavras, né, normalmente numa ideia secundária, que se queira destacar na frase, porém sem prejudicar a consequência natural do texto. E aqui eu tenho, ó, o Rio tem um agradável refúgio no verão. O quê? A serra, onde a temperatura é mais amena. Então, a gente usou esses 2 travessõezinhos aqui, ó, para mostrar que esse refúgio, qual é o refúgio? Onde é o refúgio? Na serra. Então, eu coloco aqui, ó, eu coloco essa ideia secundária, mas sem prejudicar a sequência do texto, tá? O travessão também bastante usado para destacar ideias secundárias. Veja, todos os relatórios bimestrais relacionados à análise macroeconômica deverão ser consolidados pelo gerente de cada área. Aí eu dou uma explicaçãozinha aqui, ó. Tá vendo, ó? Vou destacar uma ideia secundária. De acordo com a nova orientação executiva, antes de serem enviadas às respectivas diretorias. Então, antes dos relatórios, né, serem enviados às respectivas diretorias, tem que ser observado que a orientação executiva, que tem uma nova orientação. Então, é importante a gente observar esse travessãozinho. E também lembrar que o travessão pode ser utilizado antes de falas, né, quando a gente está escrevendo um texto. A gente vai falar um pouquinho do portfólio profissional. O que é um portfólio profissional, gente? É um documento que apresenta habilidades, qualificações e experiências, né, de um profissional. Nele é possível agrupar trabalhos relevantes e ele pode ser aplicado em diferentes categorias, ou seja, diferentes profissionais, principalmente profissionais informais, eletricistas, pessoas que trabalham com vendas, nos seus vendas informais. Vários tipos de profissionais podem ter um portfólio profissional, colocador de piso, até quem faz faxina, né, pode ter um portfólio para mostrar aquilo que faz, né? Então, você vai agrupar, né, tirar fotos com evidências, com vídeos de atividades que você desempenhou, que foram bem desempenhadas, e vão organizar isso num documento. Então, a organização dessas atividades num documento, né, você vai transformar isso num portfólio profissional. E aí, eu trago para vocês aqui um link, né, que mostra como elaborar um portfólio profissional, como que você vai fazer um portfólio profissional. E esse link vai levar a gente para lá, né? E aqui, ó, vocês vão ver, ó, portfólio, o que que é, como fazer um portfólio profissional e exemplos de portfólio profissional, ó. O que você acha de apresentar para os seus clientes seu melhor trabalho em um portfólio atraente e acessível? Pode ter certeza que isso vai fazer o quê? Toda a diferença para conseguir boas oportunidades profissionais. Um portfólio, ele pode ser a primeira impressão de que seu cliente em potencial tem de você. E aí, ó, a gente vai ver dicas, né, que o texto né, traz para a gente sobre como elaborar esse portfólio profissional. E a gente vai ver aqui que existem ferramentas digitais que nos ajudam a elaborar um portfólio profissional e essas ferramentas vão nos ajudar a montar esse portfólio de forma mais fácil, né, e de forma mais
apresentável, né, que tem uma apresentação melhor para o